né, as boas práticas digitais, acho que a palavra mais dita nesse formato remoto vocês estão sendo gravados, né? Para quem estava semana passada, estamos aqui repetindo somente o início, como fazemos também, como é parte da nossa metodologia, a gente dá uma relembrada aqui no caminho que percorremos até este momento. Semana passada, né, primeiramente estive um tempo fora, né, tratando aí uma chikungunya, voltei, e aí nós começamos a falar, aliás, abordar, né, os assuntos que foram postados, né, enquanto eu estava afastado, que é a parte de protótipos, né. Primeiramente, lembrei, né, qual que é o objetivo de um protótipo, deixei até, inclusive, já havia postado aqui uma apresentação sobre o assunto, né, lembrando o que é o protótipo, né, o protótipo nada mais é do que um esboço, né, digamos assim, não é um rascunho, né, mas uma amostra, digamos assim, até mesmo possível de você testar do seu produto final sem que você precise criar todo este trabalho para ter algo para apresentar para o seu cliente, né? Então, estamos aqui relembrando, no passado, em outras épocas, esse processo aqui de criar um protótipo era um pouco mais complicado, né? Porque você tinha necessidade de codificar, tinha que demandar um tempo para isso, e era meio questionável, né? Se você tivesse que parar, né, digamos assim, direcionar um tempo de trabalho que poderia estar sendo direcionado para desenvolver o projeto de um modo geral e parar para fazer um protótipo, uma simulação, era realmente questionável a validade disso. Hoje, né, com a chamada dinâmica de mercado, aí, de desenvolvimento, essa demanda por soluções hoje, né, que na verdade não é para hoje, sempre naquela velha história para ontem, né, aquela linha de raciocínio que nós comentamos mencionar aqui, eu acho meio complicado, né, a chamada metodologia de desenvolvimento ágil, ela tem um caráter de fast food, né, pode até, no primeiro momento, atender, mas não é um alimento. A metodologia de desenvolvimento ágil, pelo amor de Deus, né, os desenvolvedores dessa metodologia que não me entendam mal, mas quem é de uma linha de desenvolvimento clássica, né, entende que se você realmente corre muito, pula instâncias, lá na frente tem que corrigir, que é o que nós temos hoje, né? As chamadas metodologias ágeis, elas existem, estão aí, você acaba entregando um produto final de forma muito rápida, porém, com várias correções que precisam ser feitas na sequência. Então, em algum momento, né, as coisas se encontram, você para, reflete e observa se isso realmente vale, né? Mas, entretanto, todavia, como o mercado de desenvolvimento, assim como toda a sociedade, né, ela reflete o comportamento coletivo dos indivíduos, então não tem como você estar trabalhando hoje com desenvolvimento de soluções se não estiver dentro desta corrente, ou seja, do desenvolvimento ágil. E o protótipo ganha uma funcionalidade ainda maior, né? Porque além de você poder mostrar uma cara do teu projeto, digamos assim, pronto, né? Sem que ele esteja pronto, para o seu cliente poder avaliar e dar um feedback, isso é muito positivo, muito positivo. Então, esta área de protótipo, as ferramentas que permitem, né, a criação, a ilustração e o teste de um projeto, antes mesmo dele ficar pronto, vem de encontro a esta demanda da sociedade que está sempre buscando soluções no imediatismo, né? Ou seja, eu quero resolver um problema, mas eu quero que fique pronto para ontem e quero que funcione. No segmento web, também ganha muita força, né? É uma coisa muito necessária, porém, as nossas ferramentas de desenvolvimento para protótipo, elas são simples. Então, isso nos garante, digamos assim, uma vantagem, né? Porque você não precisa, de fato, codificar para criar um protótipo. É apenas uma ferramenta, entre aspas, ao estilo PowerPoint, digamos assim, né? Você combina formas, consegue colocar ali uma simulação do funcionamento do teu site ou do teu aplicativo sem precisar codificar. E aí a linha de raciocínio que eu já disse semana passada e friso hoje novamente, né? Se para criar o protótipo você tiver que parar e ter mais trabalho que o desenvolvimento pede, esquece, pula. Não é essa a proposta de um protótipo, né? E fechando o link com outra área que nós comentamos aqui a semana passada, né? Nos segmentos das chamadas startups, né? Que são as ferramentas, as empresas de tecnologia, né? Voltadas para a inovação,
também, né, o protótipo ou as ferramentas de prototipagem, elas ganham aí um caráter essencial, né? Porque todas as empresas, né, todas essas iniciativas, né, chamadas startups, que acredito eu seja um termo comum para vocês, né, se talvez não conheçam a fundo, já devem ter ouvido falar de startups, que são essas pequenas iniciativas voltadas ao segmento tecnológico, geralmente pautados por algum projeto inovador. E para que essas chamadas startups, né, que o Sebrae, no caso, que eu sempre cito aqui, o Sebrae, né, costuma trazer muitos recursos, né, orientar muito essa questão de startups, para que eles possam sobreviver, digamos assim, eles também precisam captar recursos, né? E foi-se o tempo, né, em que as pessoas investiam em projetos, né, em ideias, em sonhos. Hoje se investe em possibilidade de retorno. Então, quando você tem uma ferramenta, digamos assim, que lhe permite criar um protótipo que você possa apresentar para o investidor e ele conseguir visualizar como aquilo será e testar de fato, deixa de ser apenas um projeto, deixa de ser apenas uma ideia e você tem um produto para apresentar. Então, na verdade, as ferramentas de protótipo, elas têm realmente um caráter muito sério e nessa questão de captação de recursos, ainda mais. Porque se você não tem absolutamente nada para apresentar, é muito difícil o seu poder de convencimento. Repito, foi-se o tempo que boas ideias recrutava bons investimentos. Hoje você precisa apresentar algo concreto. E os protótipos te dão essa possibilidade de apresentar algo concreto, simular o funcionamento e aí, realmente, se for bom, e encantar os olhos daqueles que investem, metade do trabalho foi feito. Porque, repito, né, as startups com suas ideias inovadoras, as fintechs, que são as financial technologies, né, as empresas de automação, de inovação voltadas ao mercado financeiro e apoiadas na tecnologia, elas buscam muito investimento no setor privado, e aí precisa realmente ter algo a apresentar, tudo bem? E aí, como estou dizendo aqui, o protótipo e as ferramentas, né, que permitem esta criação, este desenvolvimento, ganham uma importância, porque quando você tem algo para apresentar, independente de ser para um grande investidor ou para o seu cliente neste momento, você tem aí a possibilidade de, pelo menos a princípio, obter um feedback. Tudo bem? Então, a nossa aula da semana passada falou sobre isso. Eu trouxe aqui como ferramenta de apoio um software chamado Figma, que pode ser instalado no seu computador ou simplesmente executado de forma online. Disse também que, infelizmente, para celular, gente, fica muito difícil, quase que inviável utilizar. Aliás, quase não, é inviável, né? Já comentamos a respeito aqui. Entendemos as questões, né? Quem estiver usando apenas celular, depois a gente conversa aqui para poder propor alguma coisa para vocês fazerem, mas tentar criar um protótipo pelo celular seria realmente inviável. Tudo bem? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vou apresentar mais alguns recursos do Figma, trazendo também a mesma fala da semana passada, onde eu disse que estou colocando o Figma como ferramenta de apoio para esse momento nosso aqui de protótipos, mas necessariamente vocês não precisam usar o Figma, tá ok? Se porventura, ao longo do curso, vocês já conheceram outras ferramentas de protótipo, fiquem à vontade. Eu estou usando o Figma apenas como uma ferramenta de apoio. É uma sugestão e não uma imposição, beleza? Como eu acho ele leve, porque já usei outras ferramentas até melhores, porém muito pesadas, acabei voltando para o Figma por essa versatilidade, por ele ser levinho, tá ok? E não exigir muita conexão e nem muita memória caso você instale no seu computador, beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Mais uma vez, a pergunta do século, né? Estão vendo a minha tela? Uhum, sim. Beleza. Sim, sou.
Para quem já estava a semana passada, gente, não há nada novo aqui. Eu estou usando, inclusive, o mesmo exemplo que nós começamos na aula anterior, né? Para quem não estava e está vendo hoje pela primeira vez, mais uma vez, repito, tá ok? Se vocês quiserem ou puderem, na sequência, depois voltem à aula passada, mas eu vou relembrar algumas coisas aqui. Para que vocês possam ter a ferramenta aí como, digamos assim, sugestão para uso, eu deixei o link na chamada para aula hoje, já tinha disponibilizado na aula passada, tá ok? Então, fiquem à vontade para baixar, e se não quiserem, eu particularmente, nesse momento, eu não baixei, tá ok? Porque sim, nós não utilizamos o Figma durante muito tempo. Durante a parte, né, durante o contexto de desenvolvimento de projetos, chega no momento onde a gente precisa elaborar, digamos assim, esboçar algum protótipo, alguma coisa para poder mostrar para o cliente, né? E aí a gente retoma novamente o raciocínio, sem querer ser chato e repetitivo, mas a gente acaba repetindo para que a gente possa, né, ao longo do tempo e do espaço, relembrar o que estamos fazendo e o que começamos a fazer, né? Voltando aí várias semanas, eu apresentei o meu site para vocês, o Multiverso do Saber, aonde eu me coloquei como cliente e disponibilizei o site que eu uso para conteúdo das aulas como sendo produto. E voltando ainda um pouco mais, nossa primeira aula do semestre sobre projeto de aplicação web é entendendo que a nossa área de atuação, digamos assim, o nosso universo de trabalho, corresponde ao quê? A quê? Né? Corresponde a desenvolver uma metodologia ou uma linha de ação para que a gente consiga desenvolver soluções da web para atender necessidades de quem? De clientes. E quem são esses clientes? Qualquer pessoa ou empresa, qualquer negócio que venha a precisar do nosso conhecimento para adentrar nesse segmento chamado internet, que nós também já comentamos aqui desde o nosso primeiro encontro, que já não é algo inovador, né? Eu até me incomodo, e já disse isso também, quando escuto isso em TCCs, né? Que temos como proposta inovadora no nosso TCC criar um site sobre. Tá, tudo bem. A tua ideia pode até ser inovadora, né? Porém, estar na internet não configura inovação, porque estamos falando de um segmento que já existe há muito tempo. Inovar não precisa ser novo. Inovar consiste em fazer um uso novo, né? E não há nada de novo em estar na internet. O que você pode fazer em inovar é propor dentro da internet um segmento de atuação novo ou uma transformação de algo que já esteja numa continuidade. Aí sim, você, através de algo que já existe, você propõe um uso de forma diferente, face aí a chamada inovação. Beleza? Mas não confundimos aqui, não vamos confundir inovação com novidade. Inovar não precisa ser novo. Inovar consiste em fazer um uso novo ou diferente ou transformado de algo. Se for novo, bem, tudo bem? Porém, quando nós usamos, né, o termo inovação para falar de internet, temos que tomar cuidado, porque nem internet é novidade, correto? E nem criar sites para a internet também não é. Foi-se essa época, né? Então, voltando aqui à nossa questão, eu me coloquei como cliente para tentar, né, aproximar a distância entre a sala de aula, o conceito e a aplicação. Porque todo semestre, quando nós falamos aqui de projeto, primeiro que a gente tem que começar, sendo bem repetitivo de novo, pelo começo. Olha, eu não posso sentar diante do meu computador e começar a criar uma página direto, digamos assim, a queima-roupa, a sangue frio, sem parar para elaborar nada? Pode. Existem várias maneiras de você fazer qualquer coisa. Porém, depois de um tempo fazendo algum processo, o ser humano desenvolve técnicas. E essas técnicas fazem parte de uma metodologia. Nós aprendemos ao longo do desenvolvimento humano
que antes de fazer qualquer coisa, é melhor parar, observar o que precisa ser feito e encontrar a melhor maneira de fazer. Essa é a essência, né, a gênese, o DNA dessa aula de projeto. Projetar uma página para a internet não é programar uma página, não é programar ou criar um layout, mas sim pensar de que maneira esta página que eu estou desenvolvendo pode atender melhor esta ou estas pessoas que vierem a utilizá-la. E aí, qual que é o lado interessante de estar falando de algo que não é novo? É que nós temos um universo comparativo muito grande. Então, nós já sabemos o que precisa para estar na internet, nós já sabemos, até pelo nosso comportamento como, enquanto usuário, o que nós gostamos de encontrar em páginas para a internet. Então, quando você vai criar um projeto para atender uma necessidade sobre este contexto da internet, pelo menos o olhar do usuário você já tem. O que a gente precisa desenvolver é o olhar daquele que cria, do projetista. E eis o desafio, né? É você mudar o teu olhar, você sair da esfera de usuário, que é aquele que usa, e passar para o outro lado dos bastidores e começar a olhar este universo aqui sob os olhos de quem desenvolve. E, infelizmente, muitas vezes a graça muda, o encanto termina. É muito legal usar, mas muitas vezes não é tão legal desenvolver, principalmente profissionalmente. Tudo bem? Então, para diminuir essa distância entre esse conceito de desenvolvimento, criar páginas, atender cliente, entender o produto do cliente e o seu público-alvo, eu me coloquei como cliente, professor Wagner, apresentei a minha página, né, de uso para aula como meu produto, e vocês serão os meus consultores, estão sendo os meus consultores, e ao mesmo tempo vocês também são o cliente. E aí, nós temos várias etapas. Tem a etapa do desenvolvimento da pesquisa para conhecer o negócio do cliente, né? Tivemos a fase aqui dos formulários, né? Tivemos, né, eu estava fora aí nas 2 semanas finais aqui, a parte de pesquisa de aceitação, onde você coloca para o público-alvo, que nesse nosso exemplo aqui, e olha, tudo isso aqui já foi dito inúmeras vezes, eu estou apenas relembrando, tudo bem, gente? Me perdoem se eu estiver sendo repetitivo, não é que eu esqueci, não estou com amnésia, de forma alguma, mas o tempo vai passando, estamos chegando mais na reta final, e é importante a gente conectar os sentidos aqui, né? Por que estamos fazendo isso? Até a gente parar no protótipo para que a gente comece de novo o protótipo aqui. Então, eu sendo o cliente, você sendo o público-alvo e o site do uso para aula, aqui, o Multiverso do Saber sendo o produto, a minha necessidade enquanto cliente era, e continua sendo, melhorar a disposição do meu site, melhorar a navegabilidade, que também já foi assunto aqui, é item que a gente usa para avaliar o quê? A funcionalidade de um site, a acessibilidade, a interatividade, como é a experiência de usuário de um internauta dentro deste site. Ela é legal, ela é satisfatória, ela proporciona um fácil entendimento, as pessoas localizam a informação com clareza. Tudo isso deve ter sido levantado durante essas pesquisas, esses formuláriozinhos que nós fizemos como exercício. Que aqui, lógico, né, ajeitando, adequando aqui na esfera do exemplo, da hipótese, a gente vai tentando, de alguma forma, fazer sentido. E aí, avançando etapa por etapa, chega um momento nesta fase, né, neste processo de desenvolvimento de uma solução para a web, aonde você precisa apresentar para o teu cliente como você pretende solucionar de fato a necessidade dele. O que você conseguiu absorver dessa entrevista inicial, desses formulários, da pesquisa de aceitação, e o que você, através dessas coordenadas que você estabeleceu, você conseguiu imaginar aqui e colocar para avaliação inicial do teu cliente. Entra aqui a fase da prototipagem, nome que pode parecer estranho, mas prototipar é o ato de criar um protótipo.
Protótipo não está associado apenas a sites, muito pelo contrário, qualquer produto desenvolvido em escala comercial, de um automóvel a um eletrodoméstico, antes da fabricação, para efeito de teste e de simulação, cria-se protótipos para uma avaliação prévia. Tudo bem? E esta é a fase em que nos encontramos agora. Nós vamos começar aqui, começamos na semana passada, a criar protótipo para simular o funcionamento do site. E aí a ferramenta que nós vamos utilizar é o Figma, que eu estava até clicando fora, que eu estava fora da página do Figma. E na semana passada, né, eu comecei a reproduzir o multiverso do saber. Deixa eu abrir ele aqui novamente, só para que a gente tenha a referência inicial, né? Multiverso do saber. Esta aqui é a página inicial. Pergunto primeiramente, chegou para vocês, atualizou a página? Porque eu sei que tem um delay aí. Sim, professor. Beleza. Bom, aqui está a página. A necessidade que eu apresentei para vocês era melhorar, né? Melhorar esse aspecto inicial da página aqui. Deixa eu voltar para a página inicial, onde eu tinha aqui, tenho, né? De forma bem simples, eu não fiz isso aqui pensando em criar nada, tá, pessoal? Era só realmente para colocar conteúdo, disponibilizar conteúdo para as aulas, e foi muito rápido. Isso já faz alguns anos atrás, e a gente nunca para melhorar e deixar realmente como deveria. Então, tem sim, e isso ficou claro, e eu até elogiei aqui, a análise técnica de vocês foi muito precisa. Tem vários errinhos aqui de design, inclusive eu não criei o design, né? É um modelo pronto do Google. Eu usei aqui sites do Google. Ainda não publiquei este site, não registrei esse domínio, pretendo fazê-lo o mais rápido possível, né? Eu tenho aqui a assinatura do Google, vou acrescentar mais esse serviço. Não é algo caro, né? Enfim, mas isso é uma outra questão. Vamos ao ponto. Então, eu tenho aqui a página, esse aqui é o layout, tudo bem? E o objetivo desta atividade aqui, né, que foi iniciada lá atrás, seria o quê? Melhorar esse aspecto do site, não apenas em termos de design, mas principalmente em funcionalidade. Que a gente repete isso como um mantra e às vezes parece não ficar claro, parece que muitas vezes ainda não se encaixou a ideia. Design, e isso não é slogan de vendedor, não está associado apenas à estética do site, muito pelo contrário, é a funcionalidade. A disposição dos links, a maneira como o conteúdo é apresentado, se favorece o entendimento. Algo muito importante nos dias de hoje, que se tornou ainda mais durante a pandemia, que aumentou a demanda de necessidades de serviços digitais e online, de forma geral. Então, a quantidade de pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de navegação, justamente por um layout não ser inclusivo. E reparem que, à medida que estamos falando de um único detalhe aqui, que é o protótipo, várias outras questões surgem o tempo todo. Porque não estamos desenvolvendo nunca para nós, e sim para outros. Então, questões como inclusão, o que é inclusão digital? É você criar um layout, um design, onde as pessoas que têm o mínimo ou um pouquinho mais de dificuldade consigam entrar, acessar aqui e realmente obter conseguir, digamos assim, atingir os seus objetivos. O que muitas vezes a gente não consegue, não dá, infelizmente, não dá para ser inclusivo 100%, né? A princípio, no início do semestre passado, eu tive um caso bem emblemático aqui no horário da manhã. Eu tinha um senhor com uma boa vontade muito grande, que por algumas vezes eu quase quebrei o protocolo no auge da pandemia. Eu estava a ponto de pegar o carro ou a moto e ir até a casa dele para ajudá-lo a utilizar o Teams, é que não podíamos. Mas, enfim, diante daquilo tudo que nós estávamos vivendo, né, no auge da pandemia no ano passado, por volta de abril, maio, você falando sobre acessibilidade em uma aula e você não estava conseguindo ser acessado. Aquilo me criou um paradigma assim inicial que eu falei, poxa, eu estou falando de inclusão, de acessibilidade e eu não estou conseguindo incluir um aluno na minha aula.
Sério, eu quase quebrei o protocolo. Eu só não peguei o carro ou a moto e fui até a casa dele porque não podia. Porque eu achei aquilo, poxa, como é que estamos falando de acessibilidade se eu não consigo permitir, não é permitir, né? Mas não estava conseguindo realmente. Era um senhor já de uma idade um pouquinho mais avançada, se matriculou no curso e ele tinha muita dificuldade de navegar usando o Teams, que a princípio, né? Apresentou sim alguns desafios para nós no início, mas naturalmente a coisa fluiu e hoje, praticamente um ano depois, uma vez ou outra dá um probleminha aqui a colar, mas funciona. Mas estou citando este caso aqui, né? Não apenas como caso, mas para ilustrar que nem sempre a gente consegue realmente fazer valer na prática esses termos que fazem parte até de um ativismo digital, né? Que é a inclusão, a acessibilidade. Muitas vezes, por mais que você trabalhe a acessibilidade, a inclusão, essa questão de facilitar, de promover este acesso de forma mais simples, infelizmente nem todos conseguem interagir. A gente trabalha para isso, mas infelizmente às vezes não ocorre. Então, o objetivo desta atividade inicialmente era melhorar esta navegabilidade. Então, são vários itens aqui, vários tópicos, várias expressões aqui que têm significados diferentes, né? Navegabilidade é esta possibilidade de navegar de uma página para outra. Por exemplo, aqui eu tenho a parte de segurança da informação, cybersecurity. Então, entrei aqui, eu tenho a interatividade, que é a maneira como eu vou interagir com o interior da página, que como é que eu localizo as coisas, né? Então, foram vários aspectos. E aqui dentro do Figma, voltando aqui para a nossa ferramenta de protótipo, comecei a fazer isso a semana passada, reproduzindo o nosso multiverso do saber. Deixa eu baixar um pouquinho o zoom aqui, senão também não adianta, fica muito grande. Porém, que fique claro, não faz o menor sentido eu reproduzir na íntegra, tá ok? Se eu quero melhorar, né, a navegabilidade, eu vou propor, aí não sou eu, né? Vocês, né, como desenvolvedores, vão propor para mim, como cliente, um layout que apresente uma navegabilidade diferente. E aí, o critério é de vocês. Eu sou o cliente, vocês vão me atender, e quem vai pensar na forma de colocar esses menus, esses links, o logotipo, o banner, é com vocês. E lembrando, tá, gente, é apenas um exercício, não precisa ficar preocupado com isso. Estamos todos aqui num processo de desenvolvimento. Não estou esperando excelência de ninguém. Estamos aprendendo a fazer. Só para que vocês fiquem tranquilos. Quando eu cito aqui que vocês são os profissionais e eu sou o cliente, são metáforas, tudo bem? Estamos aqui na esfera do teste. Aqui tudo é possível. E principalmente dá errado. Que é para isso que a gente está aqui, para corrigir e para melhorar. Beleza? A ferramenta, o link eu disponibilizei no canal da chamada para aula. Também forneci na semana passada. E para quem não estava, lá vou eu novamente aqui relembrar como isso funciona, tudo bem? Bom, é só acessar aqui o figma.com, como eu disse, você tem a possibilidade de baixar ou usá-lo online, eu estou usando online. Primeiro passo, né, antes mesmo de chegar aqui, o que precisa ser feito? Criar uma conta no Figma, tudo bem? Não adianta tentar criar uma conta que se eu entrar no figma.com, automaticamente ele já vem para cá. Então, eu já tenho a minha conta criada. É fácil, tá, gente? Porque você pode usar a sua conta do Facebook, do Google e simplesmente associar. Agora, não tem como você utilizar a ferramenta sem criar uma conta primeiro. Isso aí é pré-requisito. Primeiro, cria a conta. Estando com a conta criada, aí nós temos aqui a área de desenvolvimento do Figma. E assim, o Figma é uma ferramenta de protótipo. Não significa que ele seja específico para sites. Como eu disse, o conceito de protótipo se aplica a qualquer coisa e, porventura, também a sites. Então, se você estiver usando o Figma, por exemplo, para fazer protótipo de um convite de aniversário, você consegue. Se quiser fazer um esboço de um currículo, você faz. Aqui você consegue fazer o que você quiser. Basta encontrar as ferramentas certas. Como o nosso curso é um curso de desenvolvedores para web
e não um curso de protótipo, por isso que eu estou falando, se vocês não quiserem instalar, não tem problema. Nós não vamos falar disso aqui por um ano. É um item dentro da formação de vocês, que eu vou criar o que aqui? Um protótipo para mostrar para o cliente como o site vai ficar. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui eu tenho o menu, né, onde você cria aqui, né, um arquivo novo, ó, new, e assim por diante. Tem também aqui em cima, na barra de ferramentas, estas propriedades. Quando você escolhe aqui, ó, criar um novo frame, você está criando uma nova janela de trabalho. Então, vou criar um novo frame aqui, ó. Pronto, só para começar do zero. Criei um novo frame, que ele chama de frame. Aqui do lado direito, estou só repetindo, tá? Para quem não estava semana passada. Aqui do lado direito abre este painel. E para cada tipo de projeto que você pretenda criar, ele te dá uma opção pré-disponível. Então, se o frame que você está criando é para um protótipo de um aplicativo para rodar num smartphone, ele já te dá aqui as possibilidades, ó. É para telefone, para smartphone, então se você quiser, se a tua referência for o iPhone 11 Pro Max, ele já te dá aqui, ó, um layout específico para o iPhone 11 Pro Max. E assim sucessivamente para outros modelos. Vale lembrar que estas ferramentas aqui, elas procuram de alguma forma, claro, né, e não é por acaso, é de propósito, né, para serem realmente utilizáveis, né, estarem acompanhando o mercado, digamos assim, na sua real proporção, né? E à medida que você escolhe aqui o layout que você vai usar, ele te dá uma medida aqui do lado, que eu acho que na projeção aí para vocês, na tela sendo duplicada, pela cor, como está muito clarinho, não dá para ver, mas ele já mostra a resolução da imagem aqui. Tá? Então, aqui tem o tipo de layout que você vai escolher, e ao lado ele mostra a resolução, ou seja, o tamanho dessa tela. Tudo bem? Como o multiverso do saber, né, está aqui num formato desktop, eu já venho direto aqui, ó, desktop. Tudo bem? Que foi esse que eu criei a semana passada. Na função aqui, no layout para desktop, ele já me trouxe aqui, ó, 1440 por 1024, que é esta resolução que eu estou usando. Para ficar um pouquinho diferente hoje, para que eu possa mostrar para aqueles que porventura não estavam a semana passada, eu vou fazer o seguinte, vou escolher aqui, ó, um modelo de telefone, tudo bem? Só para que a gente possa mostrar aqui as ferramentas texto, ferramenta para criar forma, incluir uma imagem, e aí eu vou liberar vocês para poderem baixar a ferramenta e, se der tempo, a gente já começa a elaborar alguma coisa. Ou deixo para a semana que vem para a gente poder fazer uma atividade sobre isso. Como, né? Eu não sei como está a programação de vocês, como está o acúmulo de atividade de vocês, mas tendo aqui como referência outros semestres, né? Eu sei que vai chegando para o final do semestre e começa a haver o empilhamento de tarefas. Bom, sabemos que é assim para vocês e para nós professores. Então, o que eu costumo fazer? Eu procuro fazer o mesmo conceito da arquitetura de sistemas computacionais. Se eu tenho processamento dedicado, eu consigo ter um processamento mais eficiente. Se eu tenho um processamento compartilhado, eu perco. Então, vamos lá. Se vocês já estão, digamos assim, com a agenda de vocês tomada, eu vou evitar passar qualquer coisa para fazer fora do horário da nossa aula, para a gente não compartilhar o tempo. Vamos aproveitar o tempo da aula para fazer na aula. Então, a gente dedica o tempo para isso. Então, a gente ganha esse processamento aqui. É o mesmo conceito de memória dedicada e memória compartilhada numa arquitetura de computador. Quando você tem uma memória dedicada para fazer algo, o desempenho é muito melhor. Quando você compartilha a memória, né? Por exemplo, você tem a tua memória RAM e compartilha também para o vídeo. Você vai perder desempenho. Ponto. A mesma coisa aqui. Vocês já estão ocupados com N tarefas fora. Se eu passar mais atividade para fora, vocês vão ter que compartilhar a atenção de vocês. Então, a gente usa o tempo da aula para as nossas tarefas daqui até o final do semestre. Tudo bem? Podemos fazer dessa maneira? Opa. Sim, professor. Só que a data de entrega vai ficar como, professor? Beleza. Não, eu não estou passando nenhuma atividade para hoje não, gente. Por enquanto ainda não. Estou aqui explicando a ferramenta. Pode ficar tranquilo. Vamos lá.
Então, vou criar aqui agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, né, criarem a conta aqui no Figma, quem for usar o Figma, ou baixar o programa para a gente poder utilizar. E se der tempo, né, daqui até o final da aula, a gente já começa a elaborar alguma coisa, mas com prazo, né, para que a gente possa fazer isso durante a aula. Porque, repito, estou acompanhando todas as turmas, né, vai chegando nesse mês de junho e começa a ocupar um monte de coisa, principalmente para quem faz mais de um curso, né. Eu sei que, enfim, complica um pouquinho, então a gente procura otimizar e não empilhar, senão piora a coisa aqui. Vou criar um projeto aqui para smartphone, tudo bem? Usando também como base o Multiverso do Saber, beleza? Então, vamos lá. Criando um frame novo aqui. Vou escolher aqui, ó, fone. Vou no Android aqui, porque o Android é o mais popular, ou seja, que atende, né, a grande massa, né? Mas a única coisa que vai mudar aqui, pessoal, é a resolução, ou seja, o tamanho, as proporções da tela. Vou escolher aqui Android. Pô, não era isso que eu queria, desculpem. Deixa eu apagar. O que acontece? Eu criando um frame aqui, o que vai acontecer? Ele vai acrescentar este frame ao projeto atual. E eu quero criar um novo para não misturar com esse e não confundir a resolução de tela para desktop com o smartphone. Então, vou criar um projeto novo aqui, File New. Uma coisa que é legal, você pode criar também um projeto, gente, com base no modelo já pronto do Figma. Tudo bem? Mas aí depois vocês podem testar isso no particular aí. Vou criar um projeto novo. Beleza? Como eu disse para vocês, ó, a minha conexão é boa. Eu tenho uma conexão de internet relativamente boa. Mas, repito, mesmo quem tiver uma conexão média, mediana, o Figma não costuma gerar projetos muito pesados, tá? Eu já tinha dito a semana passada, eu adorei, mas gostei muito do Adobe XD da Adobe. Eu achei, assim, uma das ferramentas mais interessantes que eu já vi para utilizar. Pena que ele é um pouco seletivo, né? Ou seja, ele exige uma conexão um pouquinho mais, com mais qualidade e também um computador com desempenho para gráfico e para memória, que ele vai gerar uns arquivos pesados. E aí, enfim, fica difícil para a gente trabalhar com ele online e compartilhando, duplicando tela. Eu fiz isso, insisti no erro, travou várias vezes, mas posso até mostrar para vocês em alguma oportunidade, Adobe XD da Adobe, tem alguns planos, né, de contas para estudante gratuito, que dá para usar legal, só tem esta questão da limitação da internet, você tem que ter uma conexão boa, e o teu computador também tem que ter ali uma potência, digamos assim, para gerenciamento de gráficos de memória, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Bom, criei aqui um projeto novo, vou criar um frame voltado para smartphone, frame, vou aqui em fone, vou escolher o Android, repare que ele já criou a telinha aqui para mim, beleza. Bom, no universo, deixa eu tirar aqui a barrinha do Teams, porque ela me atrapalha um pouquinho, tirei. Isso aqui, ó, ele já cria um formato de layout para smartphone, né, conforme nós colocamos aqui para vocês. Aqui tem as ferramentas de alinhamento, né, posicionamento na tela, enfim. Vamos começar o seguinte aqui, eu vou criar, tentar aqui usar como referência novamente, né, o nosso Multiverso do Saber, porém, na versão para smartphone. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu abri versão desktop, mas tudo bem, só para a gente não perder tempo aqui. Voltando aqui. Vou criar aqui a nossa área de banner, ferramenta retângulo, cliquei aqui sobre ela, ó. Eu tenho na parte do menu formas, retângulo, linha, seta, elipse, polígono, estrela, imagem. Vou colocar aqui, ó. Estou abrindo aqui um retângulo, tá? Não se preocupa com o alinhamento, porque você tem aqui a possibilidade de alinhar direto. É só clicar e já alinhar, tá? Ele faz para você facinho. Aqui eu acabei de colocar uma ferramenta para, digamos assim, uma ferramenta retângulo, e eu posso colocar uma imagem para servir como banner aqui, tá? Detalhe, estou aqui simplesmente criando exemplos, tá, pessoal? Não é assim que funciona, tá? Geralmente, quando a gente vai criar um banner, isso nós aprendemos na aula de design, hein, gente? A gente primeiro edita a imagem,
no tamanho que a gente precisa para que essa imagem se encaixe aqui, digamos assim, com precisão. E aí você tenha um design e não um desastre. Eu estou simplesmente exemplificando. Então, o resultado final não foi projetado, tudo bem? Eu vou pegar uma imagem aleatória, não tem as proporções adequadas para encaixar aqui e resultar num layout agradável. É só um teste, hein, por favor. Aqui, ó, ferramenta Place Image. Ele abre aqui uma caixa de diálogo para eu selecionar no meu computador local, ou eu posso até buscar pela web. E vou pegar aqui, ó, vamos lá, o banner que nós usamos no Teams. Deixa eu ver qual é a resolução que ele tem aqui. Deixa eu passar o mouse. 900 pixels por 120. Essa é a resolução desta imagem que eu, né, criei aqui rapidinho só para ter no Microsoft Teams. Ó, detalhe, coloquei aqui só para exemplificar, porque ela foi criada com outra resolução, então, obviamente, ela não cabe, tudo bem? Então, aqui está, coloquei apenas a imagem, tá? Vou clicar aqui fora, que na verdade não é isso que eu quero colocar multiverso do saber, vou voltar isso aqui, não, senão vai descaracterizar. Vou colocar o multiverso do saber, então vou colocar apenas o título, tá ok? E não um banner, porque senão vai descaracterizar, vai ficar uma bagunça aqui. Bom, ferramenta texto, ó. Como você já tem uma base de ideia, né? Você, só de olhar na barra de ferramentas aqui já dá para saber onde fica o texto. A ferramenta texto está aqui. Vamos dar um clique aqui, ó. E vou colocar aqui o multiverso do saber. Obviamente o tamanho está reduzido, tá? Multiverso do saber. Aqui ao lado eu posso aumentar a proporção, né? O zoom da tela, tá ok? Aqui está com 85%. Eu posso colocar aqui, vamos lá, zoom in. Aumentou um pouquinho. Depois eu diminuo, tá? Só para que vocês possam enxergar. Para o meu trabalho aqui estava bom, mas eu tenho que lembrar que eu estou duplicando a tela com vocês. Se eu deixar naquela resolução, vocês não vão conseguir ver. Então, dei um zoom aqui de 200%. Bom, vou mudar aqui, ó, o tipo da fonte aqui, ó. Aqui embaixo, vamos lá. Painel lateral aqui no lado direito, eu tenho a parte de alinhamento, posicionamento, camadas, tá? E aqui eu tenho, baixar um pouquinho, as propriedades de texto. Já disse semana passada, estou repetindo, quais são as fontes, né, que o Figma utiliza. Por uma questão até de lógica, né, ele utiliza basicamente todas as fontes que o Google Fonts possui, né, para quem já usou Google.Fonte, que é uma seção do Google com fontes gratuitas para qualquer um utilizar e baixar e colocar e utilizar em qualquer lugar, tudo bem? E o Figma, como não é bobo nem nada, sabendo que, né, o Google é a maior plataforma de serviço online que existe, é óbvio que ele ia usar as fontes do Google. Então aqui, ó, estou usando uma fonte do Google chamada Roboto, está como regular, eu vou aumentar aqui, vou colocar bold, para aumentar o tamanho, ok? Vou melhorar aqui o tamanho, vou aumentar um tamanho um pouquinho, vou colocar aqui, não, ficou muito grande já, opa, surtei aqui. Pronto, tá bom aqui. E vamos dar uma melhorada nisso aqui. Eu vou fazer só o básico, senão eu acabo fazendo aqui, e aí o tempo passa e eu não consigo terminar o resto com vocês, que já são 10 horas. Eu quero que vocês baixem um programa aí, ou melhor, pelo menos criem a conta, tudo bem, gente? Criem a conta. Quem quiser baixar, baixe, tudo bem? Está o link aí. Mas para que a gente possa usar isso depois como exercício, pelo menos a conta online vocês precisam ter para utilizar a ferramenta. Não é difícil, como vocês podem ver. Aqui, ó, vamos lá, vamos acessando as propriedades aqui. Bom, quando eu clico no retângulo, na forma que eu acrescentei, ele vai apresentando outras propriedades. Eu tenho aqui nos cantinhos a ferramenta Radius, né? Ou, para quem prefere uma pronúncia mais simples, Radius, que é, né, na pronúncia aqui, Radius, que você vai incluir o ângulo do raio aqui, ó. Eu clico. Estou sem o mouse, tá, pessoal? Estou usando o touchpad aqui do notebook, então a minha firmeza não é a mesma. Eu clico, eu posso puxar e arrastar, ó. Ele arredonda. Eu faço um retângulo com os cantos arredondados e mediante o quê? Um ângulo. Tudo bem? Isso aqui, CorelDRAW, a gente tem essa mesma propriedade para você incluir um ângulo. Photoshop só muda a maneira como.
mas o recurso, qualquer ferramenta de design tem isso. Bom, além da forma, preenchimento, cor de fundo, aqui, ó, propriedade fill, que é preenchimento. Clico aqui, vai abrir aqui a nossa paleta de cores, né? E aqui eu tenho inicialmente, ó, tá pequeno, mas acredito que dê para ler, solid, né? Se você quer cores sólidas, você mantém sólido. Como na web hoje está na moda, né? Está em alta, né? Cores assim um pouquinho mais impactantes, né? Você pode clicar aqui, ó, escolher um gradiente linear, que é composto por linhas, gradiente, que é um degradê, né? O radial, que é um degradê composto por círculos, e assim sucessivamente. Você pode colocar uma imagem de fundo também. Eu vou escolher aqui, ó, um gradiente linear, né? E reparem, ó, que já mudou aqui a proporção, e aqui ele está mostrando da onde começa e para onde vai, tá? A proporção, ó, tá? Linear. E aqui, ó, eu tenho a barra, ó, das propriedades das cores. Eu tenho o código em hexadecimal para quem está acostumado a mexer com desenho, né, e usa isso com mais frequência, costumo usar muito essa caixinha aqui de cores em hexadecimal, porque você copia e cola e reproduz a cor com precisão na íntegra em qualquer objeto que você queira manter a mesma cor, porque geralmente, né, quando você usa uma paleta de cores para uma ferramenta, para um software, para um projeto, alguma coisa do tipo, você não foge dela, né? Você escolhe ali 2, no máximo 3, estourando 4 cores, e tudo aquilo que você for colocar no teu layout vai estar dentro desse universo que você escolheu de cores. Isso é o que nós chamamos de paleta, né? Para que você não crie ali o circo de Soleil, né? Isso é um projeto para atender cliente, mas não é Marquês Sapucaí. O projeto aqui não é carnavalesco. A gente não está indo aqui para apoteose, não é alegórico, é funcional, tudo bem? Bom, também de forma aleatória, eu vou escolher uma cor aqui para a gente poder simplesmente trabalhar com gradiente, ó, tudo bem? Do azul para o branco. Vou deixar aqui. E vamos... Ó, usei um degradê, que é uma coisa assim, geralmente o azul, né, lembrando aqui da psicodinâmica das cores, né, o azul ele passa serenidade, ele passa conforto térmico, né, aquela sensação de bem-estar térmico, para quem leva isso, digamos assim, observa esses detalhes na hora de compor um design, né, deve levar isso em conta, se você sabe, utiliza, só vai somar, né. Procure evitar contradições, né? Se você está falando de um tema A, não usa tons B, que em algum momento isso fala. Parece que ele está saltando da tela, não combina. Mas vamos lá. Vou colocar aqui os botões de navegação. Vamos criar aqui mais 4 botõezinhos. Vou usar o retângulo. Eu posso criar de outra forma, posso pegar círculo, enfim. Posso fazer várias coisas aqui. Eu vou até inventar uma graça aqui, já que é para fazer um layout diferente. Vamos lá. Vou pegar uma elipse aqui. Vamos inventar uma graça aqui. Beleza. Não era isso que eu ia fazer. Ela entrou de gaiata aqui, porque simplesmente esbarrei o dedo no layout, no touchpad aqui. Peraí. Só um minutinho aqui que eu já acerto aqui o negócio, pessoal. Acertei. O que eu estava tentando fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Como são várias ferramentas, né? Uma hora você está usando o Photoshop, outra hora o Core, outra hora o Adobe XD, o Inkscape, que são várias, né? Eu estava aqui localizando qual é o atalho aqui do Figma para que eu possa criar uma circunferência perfeita. Aqui no Figma, para que eu possa criar uma circunferência perfeita, eu preciso pressionar o Shift enquanto eu desenho o círculo, para que não fique ovalado, tudo bem? Então, foi o que eu fiz aqui agora. E aí, eu vou pegar alguma imagem aqui para colocar, apenas para simbolizar aqui. Diminuir um pouquinho. Ele criou uma... Eu não ia entrar nessa aqui, peraí. Bom.
Depois a gente trabalha isso aqui. Vamos colocar, deixar aqui para colocar um logotipo, algo do tipo, né? Que nesse momento aqui nós não temos, só para deixar o espaço aqui para ele. Vou criar minha barra de menus. E aqui é o seguinte, pessoal, eu vou criar tudo bem? E aí, ficando a contento, a gente reproduz. Nós copiamos e colamos ou duplicamos, porque é assim, fica mais fácil de fazer. Ao invés de criar vários botões para a barra de navegação, eu crio um. Ficou legal? Eu copio, ou melhor, duplico. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ajusto o tamanho. Vamos lá, o texto aqui que eu vou usar, acho que eu vou colocar isso aqui, para ficar um pouquinho, não sei se vai ficar bom. Vamos usar aqui uma cor de fundo aqui, um pouquinho mais, com um tom mais escuro aqui. Não ficou legal. Deixa eu ver se com azul, vai ficar muito azul aqui. Pronto, acho que o azul aqui cai. Beleza. Vou jogar aqui um texto aqui, que vai ser a parte de projeto. Vou chamar aqui de projeto web. Vou diminuir um pouco aqui. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí? Qualquer dúvida, por favor, perguntem, que eu fico aqui sozinho fazendo aqui. Dá a impressão que a galera já foi embora, foi dormir, eu estou aqui falando, hein? Pelo amor de Deus, não me deixem só. Vocês estão por aí? Valeu. Bom, vou diminuir um pouquinho da fonte aqui, que está muito grande, né? Porque essa fonte aqui foi usada para o título aqui em cima. Venho aqui no texto, vou tirar aqui primeiramente, vou mudar o formato, né? Que eu tinha deixado aqui como bold. Vou usar normal, né? Que o bold equivale ao negrito, né? Vou deixar aqui no tamanho regular. Vou diminuir também o tamanho que está um pouco grande. Acho que 12 aqui está de bom tamanho. Tem muito aqui, né? Bom, está grande demais também, vale lembrar, pessoal, que eu estou com um zoom de 200% aqui, tá? A hora que nós diminuirmos isso aqui, tudo isso proporcionalmente vai diminuir, tá ok? Então, está enorme aqui o tamanho, mas não é esse o tamanho que realmente vai ficar. Para quem tem mouse, é sempre uma situação um pouquinho melhor, né? Detalhe, né? Que à medida que eu clico, ó, ele mostra justamente o alinhamento, né? O centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Esse pontilhado, que eu não sei se aparece para vocês, ele me mostra exatamente o centro deste objeto. Então, é muito fácil trabalhar com essas ferramentas hoje, né? Mas isso é um recurso que o PowerPoint também tem, o próprio Word tem, não é só ferramenta de design, não. Bom, para ficar um pouquinho mais... Quero deixar um tom bem tranquilo, bem ameno, vou jogar a fonte aqui clara, tá? Vamos baixar um pouquinho para aparecer a cor aqui, que está um pouquinho... Vou baixar aqui, vamos jogar um tom aqui um pouquinho mais claro, para ficar bem light, um negócio bem discreto, bem apagado mesmo, que eu quero algo nesse sentido. Bom, funcionou aqui, eu vou selecionar o geral, tá ok? Coisa importante para falar para vocês, à medida que eu vou acrescentando componentes ao nosso frame, ele vai apresentando aqui, ó, a relação de todos eles, tá ok? Então, eu tenho aqui a quantidade de retângulos, né, que são as formas que eu estou usando, texto, né? Bom, deu certo aqui, então vou fazer o seguinte, deixa eu ver se dá certo o que eu quero fazer aqui, eu quero selecionar os... E vou duplicar aqui. Eu dupliquei a minha forma. Vamos lá. Esse recurso de duplicar, né, pessoal, ele acaba fazendo muito mais sentido quando você está fazendo um projeto mais complexo, tá? Como aqui é simples, né? Não tem nada muito elaborado, então
eu posso criar, ou poderia criar individualmente. Eu fiz um. Apenas para a gente poder elaborar aqui. Eu dupliquei 3 vezes, então eu tenho 4 cópias aqui. Ver se eu fiquei certo aqui. E aí eu só vou alterando o texto, né? Passou o meio aqui. Então, venho aqui. Esse aqui vai ser a parte de design. Aqui eu vou colocar a parte de sistemas operacionais, que é GSO. Opa. E por fim, aqui para a gente ganhar tempo, eu vou aqui de InfoSec, né? Segurança da informação aqui, que são as áreas que eu ministro aqui. Bom, pessoal, eu estou fazendo aqui de forma um pouquinho mais gradativa, né? Apenas para mostrar para vocês, né? Eu não tenho nenhuma imagem aqui para usar como logotipo, né? Mas eu vou me aventurar, vai. Não devia, mas vamos lá. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Como eu não preparei nada antes, não vai sair coisa que preste daqui, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa utilizar. Multiverso do saber. Não tem absolutamente nada aqui com imagem que eu possa utilizar aqui, que tem uma tonalidade de cor que acabe entrando aqui. Não vai dar certo, mas só para ver como é que sairia. Não, ficou uma porcaria. Desfaz isso aqui. Por mais que você queira, né, digamos assim, improvisar algo, assim não fica legal. Né? Eu não criei uma imagem, não tinha um logotipo aqui, então não vai ficar legal aqui. Deixa eu pegar o logo da ETEC aqui. O logo, vamos ver se fica bom com o logo da ETEC aqui. ETEC PG. Vai ficar pior ainda porque é vermelho, então não vai dar bom. Deixa para lá isso aqui, senão não vai ficar legal. Assim, por mais que você esteja criando apenas um exemplo, há um mínimo de sensatez. Se eu jogar qualquer coisa vermelha aqui, não vai dar certo, porque eu tenho uma paleta de cores aqui que está se baseando pelo azul e pelo branco. Tudo bem, gente? Bom, deixa eu voltar aqui para o tamanho original, para o 100, né? Posso digitar aqui também. Não foi. Alt, beleza. Bom, aqui, ó, ele inicialmente está dando aqui uma base, né, para a gente aqui de como vai ficar. Deixa eu ver se eu acho uma... Vou insistir nisso aqui, eu posso pegar aqui de azul aqui, vai. Persistência aqui. Blue Tech Wallpaper aqui, que eu posso pegar com um tema azul aqui, para a gente poder usar como plano de fundo aqui do nosso projetinho inicial aqui, só para ilustrar aqui para vocês aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que vai dar aqui. 440. Vou salvar esta imagem aqui rapidinho.
Salvei esta imagem rapidinho aqui, já estou voltando só para persistência, né, porque eu não desisto nunca, lá vou eu. Vamos tentar aqui colocar esta imagem aqui, vamos ver o que vai dar. Figma teste na pasta, vamos ver aqui. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Acho que vai dar ruim, mas tudo bem. Vou insistir aqui só para... Manda o bom senso e os bons costumes, né? A gente, primeiramente, editar a imagem antes de trabalhar com ela, né? Mas eu não estou seguindo nenhuma das duas coisas, nem os bons costumes e nem a boa prática, né? Eu estou simplesmente seguindo a conveniência aqui. Eu quero colocar uma imagem de fundo e vai. O correto aqui também é simplesmente trabalhar isso aqui, ó, e jogar ela para trás, tá ok? Send to back. Então, qualquer coisa que eu for colocar aqui vai ficar à frente desta imagem, né? Não ficou muito bom, não era isso que eu... Não tá legal, não. Mas só para testar aqui, colocar uma imagem aqui no nosso layout aqui. Deixa eu tirar aqui essa barrinha. Seguiu mais ou menos a nossa paleta de cores, né, que não está idêntico aqui, mas tem o tom de azul, está seguindo. Aqui eu colocaria um logotipo mais à frente. Então, aqui eu criei apenas o layout, tudo bem? Com algo do tipo, claro, né, gente, com imagem de fundo já trabalhada para isso, né, você tendo o seu logotipo, aquela parte do cliente, você tem, por exemplo, em questão de alguns minutos, claro que eu fui falando para vocês aqui, né, sequencialmente, para tentar mostrar como funciona, mas em questão de 10, 15 minutos, você consegue, por exemplo, criar um layout para mostrar para o cliente e ter a aprovação prévia dele. Essa é a ideia. E não pode ser algo complexo, porque, como disse, o objetivo do protótipo é fazer com que você crie algo e apresente, sem precisar dispor de tempo, de trabalho, é simplesmente ganhar tempo, apresentar algo para o teu cliente, ele avaliar e falar, ó, é isso que eu quero, ou falar, não, não é nada disso que eu quero diferente. Eu queria algo mais assim ou mais assado. Aqui você dá para ele algo para testar. Isso de forma muito rápida. Repito, tirando, eu acabei demorando um pouco mais, porque eu estou aqui tentando mostrar o funcionamento e apresentar as ferramentas para vocês. Se é algo direto, você faz isso aqui às vezes em 5 minutos. E se você, por exemplo, daqui, ó, as outras páginas, o projeto web, design e assim por diante, eu só vou duplicando, eu vou repetindo. Tudo bem? Agora, a funcionalidade de código é outra questão, mas o layout, a parte visual, um protótipo, é justamente isso. É você apresentar um esboço do produto final. Tudo bem? Voltando aqui para vocês, rapidinho. Vamos lá. E aí, pessoal, tranquilo? O que vocês acharam? Simples, complicado, dá para fazer? Professor, Pois não. esse que o senhor está usando, esse aplicativo aí, não tem nada a ver com, é mesmo que o Marvel lá, .app, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. É a mesma característica. São softwares para protótipo. Por exemplo, se você quiser usar o Marvel, que já conhece o Marvel, que já viu alguma aula, eu acho que em composição e projeto, vocês viram o Marvel? Isso, a professora Eulaliane pediu para a gente usar para fazer uma tarefa. Pode usar, não tem problema não. Eu particularmente, nunca utilizei o Marvel. Eu não sei como é que ele funciona nessa parte de cores, mas, enfim, é uma ferramenta que também serve para isso. Fique à vontade, quiser usar o Marvel, não tem problema nenhum. Tudo bem? Ok, professor, obrigada. Tranquilo. Pessoal, quem quiser usar o Marvel, como eu disse, o curso aqui não é um curso de Figma, é um curso de projeto para web, e eu estava sugerindo o Figma como uma ferramenta de apoio. Mas assim, qual que é a nossa etapa agora? É criar um layout, né? Porque aí, como eu disse também a semana passada,
existem dois tipos de protótipo, né? O protótipo de alta fidelidade e o protótipo de baixa fidelidade. Protótipo de alta fidelidade é aquele protótipo que você faz realmente para causar um impacto, uma impressão positiva no teu cliente. Você chegando, ó, tá aqui, para mostrar realmente algo legal. O protótipo de baixa fidelidade, que eu não vou dizer para vocês que isso não se usa mais, usa sim, né? Tanto é que no ano passado, nas aulas do primeiro módulo, acho que a professora Aline chegou a passar para vocês algumas técnicas de desenho à mão livre, lembram disso? E eu acho que alguns perguntaram, professor, mas a gente usa isso aonde? É justamente nesta etapa. Na parte de protótipos, o desenho à mão livre ele entra onde? Nos protótipos de baixa fidelidade. Porém, nesse protótipo, esse tipo de protótipo, nessa categoria de baixa fidelidade, você só usa isso para realmente esboçar algo para você depois colocar de uma maneira mais elaborada num software. Você não vai apresentar para o teu cliente algo feito à mão. É uma base para você chegar num software como o Marvel, o Mosaic, que é um outro, Adobe XD, como eu disse, na minha opinião, foi o que eu mais gostei, mas é muito pesado. Como ele é cruel, muito cruel. Ele acaba com tudo. Memória, conexão, fica tudo parado. Mas é para você poder ter isso para apresentar para o cliente. Agora, você não vai apresentar para o cliente algo feito à mão. Embora exista, repito, o protótipo de baixa fidelidade é feito à mão. Você está conversando com o teu cliente, às vezes numa ligação, olha, eu quero que fique mais ou menos assim, você vai rabiscando, depois você passa para o software, tudo bem? No caso, qual vai ser a nossa tarefa para a próxima aula, pessoal? Que aí eu estou repetindo o que eu falei a semana passada, vou dar um tempinho para quem for baixar, pode baixar. Para quem quiser começar agora, eu já vou até colocar o enunciado aqui, é começar a esboçar este layout que vocês vão criar, sugerindo, né, digamos assim, um layout diferente para o meu site, o Multiverso do Saber. Tudo bem? Que aqui, lembrando novamente para vocês, vamos pegar aqui a tela de origem, né? Só para não esquecer, né? Aliás, não preciso nem duplicar a tela, por favor. Eu só coloco o link aqui para vocês e pronto. Vocês acessem e vejam aí. Então, aqui eu estou passando novamente o link para vocês do Multiverso do Saber, que é o meu produto, o meu site, e vocês... Deixa eu voltar aqui. E vocês vão criar um esboço, um layout inicial aqui, usando o Marvel ou o Figma. Fica a critério de vocês, né? Critério de vocês. Quem, porventura, professor, eu conheço outra ferramenta. Tranquilo. O meio que você vai utilizar para chegar no resultado final, para mim, é o que menos importa. E sim, é a maneira, o objetivo aqui são alternativas para que vocês possam entender o que é e, principalmente, para que serve um protótipo. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um enunciado aqui para vocês. Beleza. Vou colocar um enunciado aqui para vocês como etapa aqui mais para que a gente possa fazer durante as nossas aulas, tá? Que vai ser a nossa primeira etapa aqui em relação ao protótipo, que vai ser montar uma reestruturação do meu site, aí, o Multiverso do Saber. Estou colocando aqui para vocês, e aí já disponibilizo até esse finalzinho aqui da aula e a próxima aula para estar fazendo isso junto com vocês, né? Porém, eu vou até se vocês forem usar o Marvel, eu vou acessar aqui, de repente baixo para mim também, dou umas ensaiadas nele, porque eu não tenho hábito de usar o Marvel, não. Já usei com a professora Andréa numa aula da turma da manhã, mas confesso que não tive muita prática com ele. Mas, enfim, tudo isso é adaptável. A gente pega, acessa aqui, usa, não tem problema nenhum, sempre sem crise. Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte aqui, vou criar o enunciado aqui da tarefa, já disponibilizo o tempo do final da aula de hoje para fazer e a próxima segunda-feira também para que a gente possa fazer isso durante a aula e eu possa auxiliá-los nesse sentido, tudo bem? Independente de ser Figma, Marvel, a gente está aqui, a gente vai dando um jeitinho de ajudar vocês da melhor forma. E quem estiver usando o celular, por favor, me manda aí, ou no canal mesmo, ou no chat, tá ok? Para que eu possa passar uma alternativa para que quem estiver com o celular não fique prejudicado sem poder fazer a atividade. Tudo bem, gente? Beleza?
Então, tranquilo. Não tendo dúvidas, eu vou fazer o seguinte, eu vou só parar aqui a nossa reunião, já posto aqui essa tarefa, repito, disponibilizo o tempo final dessa aula e na próxima aula o tempo para que a gente possa fazer. Tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu terminando aqui a nossa gravação. Perfeito.